Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal eu quero ser bênção na tua vida. Amém? E falando neste canal, quero te fazer o convite para que você se inscreva. Vamos fazer com que a família Palavra de Esperança continue crescendo? A inscrição é gratuita e eu tenho certeza que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo e a notificação te mostrar que esse vídeo chegou, é a oportunidade de que a palavra do Senhor terá para poder ser bênção na tua vida. Então faça a sua inscrição, coloque lá nas notificações a opção todos, tá? E se no final do vídeo ele for bênção, eu quero que você deixe o joinha, tá bom? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor e eu tenho certeza que será bênção na tua vida no nome de Jesus. Eu quero falar sobre tempestades. Sabe, nós não estamos isentos de sermos alcançados por ela. E uma tempestade, muitas vezes, ela não vem somente com chuva forte, trovoada, raio, mas um vento forte que antecede uma tempestade. Não é verdade? A gente aqui costuma falar que quando vem aquele vento chamado sudoeste, né? E na própria Bíblia fala isso, quando o apóstolo Paulo é alcançado por uma tempestade muito agressiva, lá no finalzinho de Atos, a palavra fala sobre o vento sudoeste, né? O vento que anuncia que a tempestade está chegando. E quando o sudoeste começa a se aproximar da tua vida, da tua embarcação, o que fazer? Como nos comportar diante de uma tempestade? Às vezes ela nos engole que nós nem percebemos. Em outras oportunidades, o vento sudoeste começa a dar sinais de que ela está chegando. E essa embarcação chamada você, e essa embarcação que representa a tua vida, quais são as pessoas que fazem parte desta embarcação? Muitas das vezes, decisões que nós tomamos não é somente sobre nós, mas muitos podem ser afetados quando a decisão que nós tomamos nos leva para uma tempestade. Lembra de Jonas? Jonas, por ele mesmo, decidiu não ir para Nínive. E o que aconteceu? Quando ele pega aquela embarcação para um outro destino, todos que estavam naquela embarcação passaram por dificuldades pela decisão que Jonas tomou. Então eu aprendo que quando eu decido algo para a minha vida, não é só sobre mim, mas pessoas podem ser afetadas por minhas decisões. E dependendo do que eu decidir, eu posso levar vidas de pessoas importantes na minha vida na direção de tempestades e, consequentemente, naufrágios, porque eu achei que a decisão era só minha. Mas, no fundo, tudo que eu decido, pessoas também sofrem consequências positivas ou negativas, dependendo da minha decisão. Então vamos lá? Eu quero falar sobre dois textos que está em Mateus, dois textos que Jesus participa, dois textos que nós vamos falar sobre tempestades. Eu já quero encorajar você neste início. Continue perseverante, continue crendo. O Senhor Jesus está mais perto do que você imagina. Talvez não sejamos impedidos de sermos alcançados pela tempestade, mas a certeza de que Jesus está conosco, essa sim, tem que garantir confiança em nossos corações. Vamos lá? Primeiro texto que eu quero dividir com vocês está em Mateus capítulo 8. A partir do versículo 23 vai falar assim, ó. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, ou seja, aquela embarcação foi alcançada por uma tempestade agressiva, mas Jesus estava no barco. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois temidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Olha que interessante, eu quero dividir algo aqui já neste início com você. Quando os discípulos falam, não vê que perecemos, a palavra no original no grego quer dizer apolume, que significa destruir, sair inteiramente do caminho, tornar inútil, matar. Olha só o significado de perecer. Sair do caminho, destruir. Sabe, a partir desse momento eu consigo entender o seguinte: muitas das vezes a tempestade ela é tão agressiva, ela é tão poderosa, que nos leva a sairmos do propósito. Porque quando nós não entendemos que, por mais que a tempestade esteja acontecendo, o importante é que Jesus está no barco, nós tendemos a sair do caminho, sairmos da direção do propósito, porque fomos intimidados pela tempestade. Qual é a tempestade que está alcançando a tua vida neste tempo? Será que ela está conseguindo ser mais poderosa do que a certeza que você tem que Jesus está no barco? Nós lemos que Jesus acalmou a tempestade, sossegou o vento, o mar, os discípulos ficaram maravilhados, mas mesmo ele estando no barco, a tempestade não foi impedida de alcançar a todos eles. Então aqui eu quero dizer para você que o importante é nós crermos que Jesus está no barco. E isto, em muitos momentos, será o suficiente. Se Jesus realmente estivesse na minha vida, ele não deixaria essa tempestade me alcançar. Se Jesus fosse comigo mesmo, ele não permitiria que esse vento viesse ao ponto de varrer a minha vida, a minha família, a minha embarcação. Sabe, mas não é sobre as consequências da tempestade. É a certeza que você precisa ter que Jesus está no barco e na hora certa ele vai saber exatamente o que fazer. Mais uma vez, sair inteiramente do caminho. Não saia do caminho mediante a tempestade. Não saia do propósito, não desista. Eu não sei de que forma o Senhor está falando ao teu coração, quais as pessoas que estão sendo alcançadas agora, mas é para você. É para você que está pensando em sair do caminho, é você que está pensando em largar o propósito, é você que está pensando em abandonar a tua família, é você que está pensando em desistir de um projeto porque a tempestade te alcançou. Ei, a tempestade alcançará a todos. Mas nós precisamos ter uma convicção: se Jesus está no barco, dormindo ou não, o importante é que ele está no barco e na hora certa ele vai fazer essa tempestade acalmar. E enquanto ele não faz a tempestade se acalmar, o vento sossegar, ele está nos dando oportunidade de crescimento, de viver experiências. Só tem história para contar quem passa por dificuldades. Só tem testemunho para contar quem passa pelo vale, quem passa pela tempestade. Ou melhor, quem é alcançado pela tempestade. Ela pode envergar o teu barco, ela pode te agredir de tal forma que você vai ter certeza que não vai conseguir passar por ela. Mas no final, o Senhor é poderoso para fazê-la sossegar e fazer você passar por ela com muita experiência, com muita história para contar e também abençoar outras pessoas que também serão alcançadas por tempestades, porque nós passaremos por ela. Então aqui Jesus, ele estava dentro do barco. Presta atenção no que eu estou te falando. Você está passando por essa tempestade, mas não está conseguindo enxergar. Jesus está aí dentro do teu barco. Ele está aí com você. Não deixe que a agressividade do vento, que a força das ondas venham te ludibriar. Ele está no barco e você precisa crer que ele está aí e vai te dar o escape na hora certa. No momento certo vai cessar essa tempestade e o nome dele será glorificado. Olha que interessante que ele fala aqui, 27. E maravilharam-se os homens dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A dificuldade que você está enfrentando, talvez você não tenha voz para mandá-la parar. O Cristo que você serve tem poder para fazer isso. E na hora certa ele vai fazer e você ficará maravilhado. Eu creio nisso. Amém, queridos? Aleluia. Agora nós vamos para o mesmo livro de Mateus, sendo que agora nós vamos falar do capítulo 14.
No capítulo 14, a partir do versículo 22, fala daquele momento em que Jesus anda sobre as águas, né? Ele dispensa os discípulos, ele acaba de alimentar uma multidão com palavra, também com alimento, com os pães, com os peixes. Ele alimenta das duas formas aquela multidão, e mais na frente ele fala o quê? Vocês peguem o barco, entrem mar adentro, que eu vou continuar aqui, vou finalizar a ministração que eu estou fazendo sobre eles e vou ao encontro de vocês. Então a palavra fala que os discípulos pegaram o barco, o mar adentro, e foram embora. Ele ainda ficou mais um pouco, foi ao monte, orou, conversou com Deus, e aí o que ele faz? Em seguida ele vai ao encontro dos discípulos, sendo que agora andando sobre as águas. Sabe, uma coisa maravilhosa que eu já tenho aqui para poder dividir com vocês. Se a embarcação é a nossa vida, é a nossa família, sabe, Jesus ele sempre estará próximo para nos mostrar que nós temos sim certeza que é só olharmos e saberemos que ele está ali fazendo o sobrenatural acontecer, para nós entendermos que ele é poderoso para fazer isso na nossa vida também. Ele andou sobre as águas, os discípulos ficaram espantados, confundiram ele com fantasma. Muitas das vezes nós estamos tão envolvidos com certas situações que não conseguimos enxergar Jesus. Lembra dos discípulos no caminho para Emaús? Jesus foi caminhando com eles, conversando com eles, eles não conseguiram perceber Jesus porque estavam aflitos, desesperados. O Senhor tinha acabado de ser morto e eles não conseguiam imaginar a jornada sem ele, e Jesus pertinho, eles não conseguiram entender, não conseguiram perceber que era ele. Aqui é a mesma coisa, Jesus andando sobre as águas, se aproximando, e eles conseguiram ver um fantasma do que perceber que era o mestre, que há poucas horas estava com eles ali na terra, e naquele momento de dificuldade eles não conseguiram perceber que era Jesus. Sabe, ele está mais perto do que você imagina, e você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida, eu creio nisso. Olha só que interessante. 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que interessante aqui, a palavra aqui, não temais, é literalmente não tenha medo, não se preocupe. E ele fala o seguinte: vocês precisam estar forte, crendo que, por mais que as dificuldades venham se apresentar, a força está dentro de vocês. Eu sou a força que vocês precisam, eu sou o poder que vocês precisam para lidar com as dificuldades do dia a dia. Então ele fala para eles: não temas. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Olha só que interessante aqui. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele viveu o sobrenatural, foi encorajado a andar sobre as águas. Mas quando ele, por um segundo, tira os olhos do Senhor e olha para a agressividade do vento e das ondas, o que a palavra disse? Ele começou a submergir, começou a afundar. Aqui nós temos uma lição também. Todas as vezes que a fé te leva a olhar para Jesus, continuaremos vivendo o sobrenatural de Deus, continuaremos crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Mas a partir do momento em que nós tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar para a tempestade, para a agressividade do vento, a tendência é submergirmos. Por isso é interessante continuarmos olhando para o Senhor. E como manter os olhos firmes no Senhor? Pelo poder que a palavra tem para nos ensinar e nos encorajar a crer que Ele está presente hoje nas nossas vidas, representados pelo Espírito Santo. 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus.
Então aqui, na primeira passagem, Jesus estava no barco dormindo e ele acalmou a tempestade. Nesta passagem que nós lemos, ele não estava no barco, mas ele entrou no barco. E quando ele entra no barco junto com Pedro, o que nós lemos? O vento cessou imediatamente. E os discípulos mais uma vez ficaram maravilhados. Verdadeiramente és filho de Deus. Então é desta forma que eu quero abençoar a tua vida com este vídeo. Amém? Ele está no barco, você precisa crer. Mas se em algum momento você entender que está passando por dificuldades, ele vai entrar na embarcação da tua vida, vai cessar o vento e você ficará maravilhada para a glória do Senhor Jesus. Ele está no barco, ele pode entrar no barco, mas independente das tempestades que você e eu estejamos enfrentando, uma coisa é certa, Jesus estará presente sempre e pronto para cessar o vento e a tempestade no tempo certo. Enquanto ele não cessa, ele nos dará oportunidade de crescimento e de viver experiências. E o mesmo texto tem concordância no Evangelho de João, e aqui eu quero encerrar com um versículo poderoso. Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 21, diz assim: Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Aleluia! Essa embarcação chegará no destino preparado pelo Senhor para a tua vida. Não temais, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, ressuscitou e estará presente para colocar tudo no devido lugar e te fazer chegar no destino preparado por ele. Amém? Aleluia! Como eu sinto a presença do Senhor. Seja abençoado com esta palavra no nome de Jesus, e se ela foi bênção, compartilha para que mais vidas sejam abençoadas. Amém? E eu te abençoo no nome de Jesus.